Autoridade, o pivô da guerra nada mais é do que nome e honestidade. Garanta um bom nome para si próprio e dê ao inimigo um mau nome, proclame sua honestidade e revele a desonestidade do inimigo. Então seu exército pode avançar com grande ímpeto, abalando céus e terra. Toby Fulton, Acholas Dilettantiri Marx on War, século XVI depois de Cristo. Inverso. Uma ofensiva moral tem um risco inerente. Se as pessoas sabem o que você está fazendo, sua atitude honesta talvez as desagrade e afaste. A não ser que você esteja enfrentando um inimigo perverso, é melhor usar esta estratégia com um leve toque e jamais parecer estridente. Batalhas morais são para o consumo público, e você deve avaliar seu efeito constantemente, diminuindo ou aumentando a temperatura de acordo. 26. Negue-lhes alvos. A estratégia do vazio. A sensação de vazio ou vácuo, silêncio, isolamento, não comprometimento com os outros é intolerável para a maioria das pessoas. Como uma fraqueza humana, esse medo oferece terreno fértil para uma poderosa estratégia. Não dê a seus inimigos um alvo para atacar, seja perigoso mas esquivo, em seguida observe como eles o caçam no vazio. Esta é a essência da guerrilha. Em vez de batalhas frontais, desfeche ataques laterais irritantes, mais prejudiciais, e alfinetadas. Frustrados por se verem incapazes de usar a força contra sua campanha incompreensível, seus adversários perdem a lógica e ficam exaustos. Faça de sua guerrilha parte de uma grande causa política, a guerra de um povo que culmina em uma irresistível revolução. 26. Negue-lhes alvos. A estratégia do vazio. A sensação de vazio ou vácuo, silêncio, isolamento, não comprometimento com os outros é intolerável para a maioria das pessoas. Como uma fraqueza humana, esse medo oferece terreno fértil para uma poderosa estratégia. Não dê a seus inimigos um alvo para atacar, seja perigoso mas esquivo, em seguida observe como eles o caçam no vazio. Esta é a essência da guerrilha. Em vez de batalhas frontais, desfeche ataques laterais irritantes, mais prejudiciais, e alfinetadas. Frustrados por se verem incapazes de usar a força contra sua campanha incompreensível, seus adversários perdem a lógica e ficam exaustos. Faça de sua guerrilha parte de uma grande causa política, a guerra de um povo que culmina em uma irresistível revolução. O fascínio do vazio. Em 1807, Napoleão Bonaparte, da França, e o Czar Alexandre I, da Rússia, assinaram um tratado de aliança. Agora as duas grandes potências militares da época estavam unidas. Mas este tratado não agradou à corte russa, entre outras coisas. Ele dava a Napoleão quase que rédea livre na Polônia, tradicional propriedade particular da Rússia. Os aristocratas russos esforçaram-se para influenciar o czar a repudiá-lo. Não demorou muito e Alexandre começava a tomar atitudes que ele sabia que iriam desagradar os franceses e, em agosto de 1811, Napoleão deu um basta. Estava na hora de ensinar uma lição aos russos. Ele começou a traçar planos para uma invasão. Com o domínio deste vasto território, ele teria sob seu governo o maior império da história. Alguns ministros de Napoleão o alertaram para o risco de invadir um país tão vasto, mas o general imperador sentia-se extremamente confiante. O exército russo era indisciplinado, e seus oficiais estavam discutindo entre eles. Duas forças na Lituânia estavam posicionadas para bloquear uma invasão oeste, mas o serviço secreto havia revelado que elas estavam despreparadas. Napoleão avançaria para uma posição central entre estas forças e as derrotaria totalmente.
Ele garantiria a vitória mobilizando um exército 3 vezes maior do que qualquer um que já tivesse liderado. 650.000 homens marchariam para a Rússia, 450.000 como parte da principal força de ataque, o resto para garantir linhas de comunicação e suprimentos. Com um exército desse tamanho, ele poderia dominar até os grandes espaços russos, derrotando o frágil inimigo não só com suas usuais manobras brilhantes como com seu superior poder de fogo. Napoleão pode ter tido certeza da vitória, mas não era um homem imprudente. Como sempre, ele estudou a situação de todos os ângulos. Ele sabia, por exemplo, que as estradas russas eram notoriamente ruins, os suprimentos locais de comida escassos, o clima tendia a extremos de calor e de frio, e as vastas distâncias faziam com que fosse muito mais difícil cercar o inimigo. Sempre havia espaço para recuar. Ele leu sobre a fracassada invasão da Rússia pelo rei da Suécia, Carlos XII, em 1709, e previu que os russos poderiam reverter a uma política de terra arrasada. Seu exército teria de ser autossuficiente ao máximo, as distâncias eram grandes demais para ter linhas de suprimentos estendendo-se desde a Europa, mas, devido a seu tamanho, isso exigiria planejamento e organização incríveis. Para ajudar a abastecer seu exército, Napoleão mandou encher de trigo e arroz imensos armazéns próximos às fronteiras da Rússia. Ele sabia que ia ser impossível providenciar forragem para os 150.000 cavalos de seu exército, e assim, pensando com antecedência, decidiu que teriam de aguardar até junho para invadir, quando as relvas das planícies russas estariam verdes e suculentas. No último minuto, ele soube que a Rússia possuía pouquíssimos meinhos para transformar grãos em farinha, então acrescentou à sua crescente lista a necessidade de trazer material para construírem meinhos ao longo do caminho. Com os problemas logísticos solucionados e sua usual estratégia bem arquitetada à mão, Napoleão disse a seus ministros que previa a vitória total dentro de 3 meses. No passado, estas previsões de Napoleão tinham sido incrivelmente corretas. Em junho de 1812, a vasta armada de homens e suprimentos de Napoleão entrou na Rússia. Napoleão sempre planejava pensando no inesperado, mas desta vez dificuldades incontroláveis começaram a se acumular quase que de imediato. Chuva, estradas ruins e o intenso calor do verão transformavam os movimentos do exército em um lento rastejar. Em poucos dias, mais de 10.000 cavalos comeram relva rançosa e morreram. Os suprimentos não estavam chegando às tropas de avanço com rapidez suficiente e elas tinham de recorrer a pilhagens, mas os camponeses russos, pouco cooperativos ao longo da marcha, não só se recusavam a vender sua comida a qualquer preço como preferiam tocar fogo em seu feno a deixar que os franceses o pegassem. Mais cavalos franceses morreram quando, forçados a se alimentar com o sapê dos telhados das casas, viam as casas ruírem sobre eles. Os 2 exércitos russos na Lituânia recuavam rápido demais para serem apanhados e, conforme prosseguiam, queimavam plantações e destruíam todos os depósitos de alimentos. A desenteria espalhou-se rapidamente pelas tropas francesas, cerca de 900 homens morriam a cada dia. Em seu esforço para capturar e destruir pelo menos uma parte deste inimigo arredio, Napoleão era constrangido a marchar cada vez mais para o leste. Em determinados pontos, ele chegava angustiantemente próximo do exército que estava mais ao norte, mas seus homens e cavalos exaustos não podiam se mover com a rapidez suficiente para enfrentá-lo ou cercá-lo, e o adversário escapava todas as vezes com facilidade de suas armadilhas. Junho terminou e entrou julho. Agora ficou evidente que os russos conseguiriam unir seus 2 exércitos em Smolensk,
mais de 320 quilômetros a leste de onde Napoleão pretendera combatê-los e a miras 450 quilômetros de Moscou. Napoleão tinha de parar e repensar seu plano. Milhares de soldados franceses haviam sucumbido a doenças e fome sem que fosse travada uma única batalha. O exército estendia-se ao longo de uma linha de 800 quilômetros, partes dele constantemente assediadas por pequenas tropas de cossacos a cavalo, semeando o terror com seus ataques repentinos e sanguinários. Napoleão não podia permitir que a caçada continuasse por mais tempo. Ele marcharia com seus homens até Smolensk e travaria ali a batalha decisiva. Smolensk era uma cidade sagrada, com um grande significado emocional para o povo russo. Certamente os russos lutariam para defendê-la em vez de deixar que fosse destruída. Ele sabia que se pudesse pelo menos enfrentar os russos em batalha, venceria. E assim os franceses avançaram para Smolensk, chegando lá em meados de agosto, sua força de ataque de 450.000 homens reduzida a 150.000 e exausta pelo calor intenso. Finalmente, como Napoleão previra, os russos resistiram ali, mas por muito pouco tempo. Depois de vários dias lutando, eles recuaram mais uma vez, deixando para trás uma cidade incendiada e em ruínas, sem nada para os franceses comerem ou saquearem. Napoleão não conseguia entender o povo russo que, para ele, eram uns suicidas, preferiam destruir seu país a entregá-lo. Agora ele tinha de decidir se deveria marchar sobre a própria Moscou. Talvez fosse prudente esperar até o fim do inverno em Smolensk, mas isso daria ao czar tempo para armar um exército maior com o qual Napoleão teria dificuldade em lidar com suas próprias forças desfalcadas. O imperador francês estava certo de que o czar defenderia Moscou, o coração e a alma da Rússia. Quando Moscou caísse, Alexandre teria de pedir paz. Assim Napoleão marchou com suas tropas debilitadas ainda mais para o leste. Então, finalmente, os russos viraram-se para enfrentar os franceses em batalha e, no dia 7 de setembro, os dois exércitos se chocaram perto da aldeia de Borodino, a apenas 120 quilômetros de Moscou. Napoleão não tinha mais forças suficientes ou cavalaria para tentar sua usual manobra pelo flanco, então foi obrigado a atacar o inimigo de frente. Os russos lutaram acirradamente, mais do que qualquer exército que Napoleão jamais enfrentara. Mesmo assim, depois de horas de combate brutal, os russos recuaram de novo. A estrada para Moscou estava livre. Mas o exército russo ainda estava intacto, e as forças de Napoleão haviam sofrido baixas terríveis. 7 dias depois, o exército de Napoleão, agora reduzido a 100.000 homens, entrou tranquilamente em uma Moscou indefesa. Um marechal francês escreveu para sua mulher dizendo que o imperador transbordava da felicidade. Os russos, ele pensa, pedirão paz, e eu mudarei a face do mundo. Anos antes, quando ele havia marchado sobre Viena e Berlim, fora recebido como um herói conquistador, com dignitários entregando-lhe as chaves de suas cidades. Mas Moscou estava vazia, nenhum cidadão, nada de comida. Um incêndio terrível teve início quase imediatamente e durou 5 dias. Todas as bombas d'água da cidade tinham sido retiradas, uma elaborada sabotagem para tornar Moscou ainda mais inóspita. Napoleão enviou cartas ao czar, oferecendo termos generosos de paz. De início, os russos pareceram dispostos a negociar, mas semanas se passaram e, finalmente ficou claro que eles estavam arrastando as conversações para dar tempo de montarem seu exército e deixar o inverno chegar.